Pessoalmente, eu acho que uma das melhores formas, se não a melhor forma, de você iniciar a leitura de um livro é sabendo do mínimo sobre ele. E se for uma leitura Colin Hoover, eu acho isso mais importante ainda. Por isso que nesse vídeo eu vou falar bem pouco sobre a história de Assim que Acaba, e eu vou focar mais em como foi pra mim, como mulher, como leitora e como fanzaça da dona Colin Hoover, ler uma história onde não é segredo nem novidade pra ninguém, ela aborda violência doméstica e relacionamento abusivo de uma forma bastante íntima e pessoal. Eu quero avisar antes, para quem ainda não sabe, que eu tenho um brechózinho literário lá no site da Shopee, onde eu vendo os meus livros seminovos por um preço mega justo, bem abaixo do mercado. E como eu disse, são seminovos, estão super bem conservadinhos e eles foram no máximo lidos somente uma única vez, mas a maioria não foi lida. Eu vou estar sempre atualizando e inserindo livros novos, então eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para quem tiver o interesse de dar uma olhadinha nos livros disponíveis e quem sabe comprar, nem que seja por pena de mim. Quero também implorar para vocês seguirem @feitaleitora lá no Instagram, que é onde eu tô postando quando tem conteúdo novo. Eu aviso quando tem conteúdo novo aqui no canal, lá pelo Instagram do canal. E também tô sempre, mostrando minhas leiturinhas atuais e coisinhas relacionadas a livros, então eu quero muito pedir para vocês me darem esse follow lá. E com certeza vai ser um super apoio, e vocês já sabem, são super bem-vindos por lá também. Ó, eu chorei 3 vezes durante a leitura desse livro aqui. 2 foi durante a história, e a última foi no final. Não no final da história, mas no final do livro, que é onde a gente tem a parte de nota da autora, onde ela explica pra gente qual foi a sua inspiração, tanto pra personagem, que é a Lily, nossa protagonista, quanto pra esse assunto bastante delicado. A Colin, ela, pelo que ela deixa transparecer, principalmente nos agradecimentos dos seus livros, ela tem um relacionamento saudável, onde ela tem um super apoio do marido e, até onde se sabe, nunca sofreu nenhum tipo de violência doméstica. Mas aqui ela conta, na infância, ela já presenciou acontecendo, com os próprios pais. E ela diz que a mãe nunca mesmo deixou que as filhas vissem o pior lado do pai. Porque ela queria priorizar essa imagem que as filhas tinham do pai como amigo e um bom pai que ele era, e não do marido agressor que ele também era. Sendo assim, a Colin e as irmãs, elas cresceram tendo essa relação afetiva e amigável com o pai, mas como uma família que vivia na mesma casa, tinha momentos que não davam para ser escondidos. Então a Colin Hoover se propôs a escrever um romance que aborda principalmente relacionamento abusivo e violência doméstica, sendo que o ponto de vista dela como autora nunca foi de vítima, mas de uma pessoa que já presenciou na família. Isso, ao meu ver, exige um nível muito enorme de empatia e coragem. Eu acredito muito que esse foi um livro divisor de águas para ela. Com certeza deve existir a Colin de antes de Assim que Acaba e a Colin de quando finalizou esse livro, porque você tocar numa ferida e escrever sobre isso e publicar... Bom, aqui nós vamos ter a Lily, que é uma jovem de 23 anos, onde por boa parte da adolescência dela, ela presenciou o pai tanto ofendendo quanto machucando fisicamente e fazendo coisas bem piores com a mãe dela. A cada nova agressão assistida, o ódio que ela sentia, que ela começou a nutrir pelo pai, foi crescendo. Mas além disso, ela também nutria um ódio pela mãe, uma espécie de raiva, ressentimento. Ela achava a mãe fraca e ela achava que de alguma forma a mãe aceitava. Porque pra ela, principalmente naquela idade, que era 15, 16 anos, a mãe simplesmente podia encerrar toda aquela situação, todo aquele ciclo e recomeçar com a Lily bem longe daquele homem. Mas não importa o quanto ela apanhava, isso nunca acontecia. É exatamente o tipo de coisa que uma pessoa que vê um relacionamento abusivo, mas principalmente que envolve agressão física, acha e acharia. É um dos motivos que Assim que Acaba não é uma história fácil de ser lida, apesar de ser uma leitura fácil, porque é Colin Hoover. Mas para você realmente gostar desse livro e quiser ter uma experiência positiva
Isso vai te exigir um certo nível de empatia que, ao meu ver, é raríssimo alguém ter. A gente vai ter que colocar as nossas emoções como leitor de lado para se colocar no lugar de uma criança, de uma mulher que cresceu assistindo a mãe sendo violentada pelo homem que ela escolheu dividir a vida. E quando essa criança vira uma mulher, ela se apaixona e ela passa pelo mesmo, sendo que ela jurou nunca na vida se tornar a mãe dela. Eu não leio as sinopses dos livros da Colleen quando eu vou comprar ele. Não necessariamente novo, mas tem livro que eu nunca li dela, mesmo seja antigo. Eu compro porque eu sei que é Colleen Hoover. Então, quando eu iniciei a minha leitura de É Assim Que Acaba, eu não sabia absolutamente nada sobre ele, apenas que era uma história muito intensa porque eu vi no TikTok. Mas aqui a gente tem essa protagonista que é a Lily e que se apaixona intensamente por esse cara confiante e lindo e ambicioso, que dá uma certa segurança. Mas quando ela conhece pela primeira vez o pior lado dele, ela inconscientemente começa a fazer a mesma coisa que ela julgava a mãe dela por fazer, que é aceitar, dar mais uma chance, torcer para que tenha sido somente um momento bem ruim entre casal e afinal todo mundo erra, né? E esperar para que nada parecido aconteça de novo. Até porque aquele homem, ele tem um lado bom. Ele fazia ela sentir coisas maravilhosas e a tratava bem quando estava bem. E o pai dela, quando espancava a esposa, ele não tinha desculpas para aquilo. Ele fazia porque, conforme o tempo, aquilo se tornou ele. O Riley, logo após as agressões, ele se arrepende e muito. E ele promete que nada nunca parecido vai acontecer de novo. Então, negar tudo é a primeira coisa que começa a acontecer com a mente da Lily. O homem que ela ama não é o pai dela, ela não é a mãe dela e eles não estão na mesma situação e vida que segue. A Lily começa a enfiar essas coisas na cabeça, tentando acreditar. Afinal de contas, que tipo de amor seria o dela se ela não desse uma segunda chance pro homem que ela ama, né? Vai acontecendo essas coisas e era o que a Lily pensava. E pensando assim, a mente dela começava a fazer uma das coisas mais autodestrutivas que a mente de uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo pode e vai fazer, que é se culpar. Enxergar a culpa em atitudes dela e não nas do agressor. Ai, mas eu não deveria ter falado ou feito aquilo, ou eu não deveria ter deixado ele nervoso. E aí, aos poucos, a Lily começa a perceber que ela se tornou a mãe dela, presa a um papel que ela julgava como fraca. E o homem que ela tanto ama e sonha em construir uma vida e uma família juntos, se tornou o homem que ela mais odiou enquanto crescia. A Colleen, então, ela criou essa personagem que é a Lily. E é uma personagem que em diferentes fases da vida dela, ela representa muitas mulheres. Representou a mulher que jura nunca na vida passar por algo parecido. E representou a mulher que quando percebe que está em algo parecido já é tarde, mas que a partir disso vai ter que começar um processo de encontrar uma força interior quase desumana para dar fim a um ciclo como esse. A mãe da Colleen rompeu esse ciclo porque ela soube que se ela permanecesse naquilo, as filhas iriam crescer normalizando aquelas situações. Muito provavelmente, elas adultas passariam pelo mesmo. Então a mãe da Colleen, se não tivesse abandonado aquele homem que ela amava, as filhas iriam crescer vendo do que ele era capaz. E todo o lado bom que ele demonstrava para elas como pai, nunca iria suprir as cenas de maldade dele com a mulher que ele amava. Ela rompeu esse ciclo então por ela como mulher, por se respeitar, mas principalmente pelas futuras mulheres que um dia suas filhas iriam se tornar. Pro amor que elas sentiam pelo pai nunca de fato deixar de existir, porque ninguém é totalmente ruim, mas principalmente para caso um dia elas sofrerem algo parecido, serem igualmente corajosas de irem embora. E a história desse livro é sobre isso, esse rompimento, esse ir embora. Isso que a Colleen conta e se abre para os leitores dela foi tão íntimo e tão forte de ler quanto a própria história da Lily. E eu acho que a Colleen foi o mais empática possível, na mesma medida que ela foi o mais realista possível, e é assim que acaba. Pra mim é um trabalho muito lindo. Ela disse que no passado ela sempre dizia que ela só escrevia pra entreter, mas que esse livro aqui, a última coisa que esse livro foi pra ela é um entretenimento, e sim a coisa mais difícil que ela já escreveu,
e eu nem consigo imaginar o quanto. Felizmente, eu nunca tive nada próximo à violência doméstica na minha vida, mas mesmo assim, esse livro tem cenas muito difíceis de... São pesadinhas, agoniza, perturba um pouco. A Dona Colleen Hoover não pegou pesado, então, obviamente, se esses temas for uma espécie de gatilho pra você, eu recomendo pular esse livro da Dona Colleen Hoover e vá ler Confesse, porque comparado a esse aqui, Confesse tem um romance bem gostosinho, bem leve. Eu quero muito dizer 3 coisas pra qualquer pessoa que esteja me assistindo agora. A primeira é que ninguém, absolutamente ninguém, está isento de passar por algo assim. A gente julga hoje, mas futuramente é algo que qualquer pessoa pode passar pelo simples fato de que a gente não controla o outro. A segunda coisa, relacionamento abusivo, tóxico, violento, não é somente físico. É aquela relação onde a pessoa te provoca uma crise de ansiedade e te deixa lidando com ela sozinha. É onde ela diminui o que você tá sentindo, como uma insegurança, por exemplo, e diz que é drama, ou que é exagerado. É onde você mais se sente mal do que bem, mas como você ama muito aquela pessoa, a sua mente te faz acreditar, a sua dependência emocional te faz acreditar que se você suportar o pior dela, o melhor vai recompensar. Mas isso tem um preço, e é muito alto, que é a sua saúde mental. E a terceira coisa, se você estiver passando por isso, não existe absolutamente nada fora de você que vai... Que merda. Não existe absolutamente nada fora de você que vai te dar mais força do que a força que você já tem aí dentro. E a terapia é a ferramenta que vai te fazer enxergar isso. E se você conhece alguém que tá num ciclo vicioso desse, pelo amor de Deus, não julgue. Olha, eu dei 5 estrelas, tá? Pra Assim que Acaba. Eu só não favoritei porque eu terminei a leitura achando que, se eu tivesse tido alguma conexão mais pessoal com esse assunto principal abordado no livro, que é a violência doméstica, eu acho que esse livro, essa história, teria falado um pouco mais comigo. Porém, foi depois de É Assim que Acaba que eu oficializei a Colleen Hoover como a minha autora favorita. Não porque seja o melhor livro dela, pra mim, até agora é Verity, tá? Mas sim porque foi através dessa história que eu conheci um lado muito corajoso e forte dela. Eu passei a admirar ela de uma forma totalmente nova. Antes, ela era uma autora que, pra mim, ao meu ver, era a rainha. Ninguém faz melhor que ela pra mim. Uma construção de química entre 2 personagens e ela faz maestramente casais literários muito envolventes e, meu Deus, eu amo os casais da Colleen, mas depois da leitura desse livro eu passei a admirar ela não só como autora, mas como mulher e ser humano. E isso significou muito pra mim. Eu amo o fato de ler os livros dela desde o início da minha vida literária, lá em 2014, Um Caso Perdido foi um dos primeiríssimos romances, assim, da minha vida. Então eu amo esse fato de que o talento dela faz parte de mim e da minha construção como leitora. Me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência com É Assim que Acaba. Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa história, da escrita da Colleen nessa história, mas principalmente como foi e qual foi o impacto dela pra vocês. E se vocês também estão igualmente muito ansiosos para a adaptação desse livro que, ó, tá vindo aí. Antes de vocês irem pro próximo vídeo, eu queria muito pedir pra avaliarem esse aqui pra mim, porque o feedback de vocês, gente, é essencial. Então, avalie esse vídeo pra mim e se inscreva caso você gostou do conteúdo, mas ainda não é inscrito. Você vai estar me ajudando a chegar nessa minha meta de 1000 inscritos até o fim desse ano. E se você já me acompanha, primeiramente, muito obrigada. Me ajuda também indicando o meu canal para seus amigos leitores. E você vai estar fazendo uma booktuber super feliz. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Espero que a gente continue essa discussão desse livro aqui nos comentários. Vai ser bem legal. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Espero. E é isso. Ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!